Este estripador demente fez um rastro de morte nos campos franceses em 1887, deixando para trás 11 vítimas conhecidas. Hoje eu vim falar para vocês o caso de Joseph Vacher. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas ao primeiro vídeo do canal em 2022. Esse ano que vai acontecer muita coisa, eu prometo. Muita coisa boa pra todos nós, não vai ser só pra mim não, vai ser pra você, meu irmão. Dei glória. Mas então, hoje eu vim falar sobre o caso de Joseph Vacher, que foi um estripador francês. Deixei aí pra você ter que assistir o resto pra saber o que aconteceu aqui. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente, compartilhe para os seus friends. E agora sim, chega de enrolação, sem mais delongas, sem blá blá blá, simbora pro vídeo. Apenas alguns anos após os assassinatos de Jack o Estripador na Inglaterra, a França conheceu seu próprio serial killer, que seria muito pior do que o próprio Jack. Joseph Vacher foi um estripador francês conhecido como Joseph o Estripador Francês, com um nome meio ali parecido com Jack o Estripador. Ele também era conhecido também como... Gente, eu vou ler aqui, vou gastar o meu francês, olha só. La Ventrue de Sud-Est. O estripador de Sudeste. Ai, gente, gastei meu francês aqui com vocês. Todos esses nomes faziam comparação com o Jack o Estripador. Ele também foi apelidado de estripador de pequenos pastores devido ao seu modus operandi, que ele gostava de pegar os pequenos pastores que estavam pastoreando ovelha. Os seus crimes foram tão famosos e estouraram tanto que chegou aos Estados Unidos e o New York Times falou que Joseph Vacher era muito maior e sanguinolento do que o próprio Jack o Estripador. Joseph nasceu na pobreza em 1869 em Belfort, no interior da França. Ele foi criado dentro de uma casa repleta de misticismo e religiões, todas elas implantadas pela mãe. Sua mãe era Mary Rose, também conhecida como Rosalie Ravit, 15 anos mais nova do que seu marido, Pierre. Rosalie era uma mulher devota a Deus e constantemente ela via alucinações. Se era de Deus, se era de demônios, eu não conseguia achar. Joseph também tinha um irmão mais gêmeo, porém ele morreu quando um dos irmãos deu um pedaço de pão quente para o outro comer e ele acabou se engasgando. Quando Joseph era jovem, ele já mostrava alguns sinais meio estranhos. Ele era muito cruel e costumava também torturar alguns animais. Joseph também foi visto tendo algumas crises de demência, algumas crises de ataque, onde ele quebrava tudo ao seu redor, tipo, saía por aí quebrando tudo e ninguém podia segurar ele, porque ele também batia em seus irmãos mais velhos. Em um desses ataques, Joseph guiou o rebanho até uma certa localidade bem distante da casa e quebrou a pata de alguns dos animais que estavam lá. Aí já podemos ver que ele já estava caminhando para algo muito pior, porque se você já sabe, alguns dos serial killers ou assassinos, eles têm essa... Não vou falar mania, porque não sei se é mania, mas eles têm essa pegada de maltratar alguns animais quando crianças. Joseph começou a trabalhar aos 14 anos, quando sua mãe morreu, e provavelmente ele fez sua primeira vítima um ano depois. Eu digo provavelmente porque não está certo, mas as policiais e autoridades ligaram esse crime a ele na época quando descobriram que ele era o assassino dessas tudo de pessoas, mas não há certeza. Em 18 de junho de 1884, Joseph Ameyux foi encontrado morto após ter sido estrupado em um celeiro perto de Eclose. Vacher estava no local do acontecimento, da cidade, e ele só foi considerado suspeito desse crime 10 anos depois. Aos 16 anos, ele se juntou aos Irmãos Maristas, que era uma congregação meio cristã que ensinava o direito pontifício. Não me pergunta o que é isso, porque eu realmente não sei. Ele ficou lá por apenas 2 anos e saiu aos 18 anos. Na verdade, ele não saiu. Ele foi expulso aos 18 anos após superiores deles descobrir que ele estava fazendo tcheretchê com alguns colegas de classe. No ano seguinte, ele foi acusado de tentar estrupar uma jovem camponesa. Mas aparentemente essa acusação não foi pra frente, visto que no ano seguinte, ou logo após alguns meses, ele já estava trabalhando em um outro local. Algumas pessoas dizem que foi nessa época que ele estava trabalhando em algum lugar onde tinha bastante prostituta na França, e foi nessa época que ele contraiu uma doença
como uma prostituta. Segundo especulações e segundo ele mesmo, essa infecção levou à remoção de um testículo dele. Em 1882, Vatcher se alistou no exército francês, onde ele rapidamente ganhou a fama de um soldado muito violento. Embora Vatcher fosse reconhecido e até promovido como um oficial, ele achava que o seu trabalho não estava sendo muito bem visto, não estava sendo reconhecido por ninguém, e ele estava lá só por estar. Ele ficou mega frustrado por causa disso. Tanto que, em um ataque de fúria, ele tentou se suicidar, cortando sua própria garganta. Ele foi levado rapidamente para uma enfermaria, onde foi, pela primeira vez, examinado por um psicólogo. Ou por um alienista, que era o nome dos psicólogos naquela... E lá. Sabe por que eu sei que ele era um alienista? Porque eu assisti O Alienista. Recomendo muito essa série, se você gosta de crimes. E acreditem se quiser, depois desse exame, ele foi considerado apto para o cargo de cabo. Depois que ele saiu da enfermaria, ele se mostrou muito bom para aquele cargo, muito bom para dar comandos, mesmo sendo muito autoritário. E ele foi promovido para o cargo de comandante. Quer dizer, para sargento. Comandante não, ele foi para sargento. Em junho de 1893, aos 23 anos, ele conheceu Louisa Barand, uma enfermeira. E foi no mesmo dia que ele conheceu ela, ele se apaixonou perdidamente, foi para ele amor à primeira vista, e ele pediu ela em casamento, no mesmo dia que ele a conheceu. Assustado com a intensidade dele, Louise tentou se afastar, mas Vatcher não reagiu muito bem. Gente, eu se fosse ela também estaria assim. Imagina, você mal conhecer a pessoa e falar assim, quer casar comigo? Eu não daria coragem. Não tenho nem coragem de casar, quem dirá casar no mesmo dia que eu nem conheço a pessoa. Quando ela não reagiu tão bem, né, a esse pedido, até porque, né, Vatcher sacou uma arma e atirou 4 vezes em Louise e 2 vezes na própria cabeça. Surpreendentemente, as 2 pessoas conseguiram sobreviver. Porém, as balas que acertaram Vatcher causou ele a uma deformidade no rosto e também uma delas ficou alojada em seu ouvido durante um bom tempo. Depois desse acontecimento, ele foi internado novamente em um hospício após essa tentativa, né, de assassinato / suicídio. E lá, ele se tornou ainda mais agressivo e ainda mais paranoico. Após 10 meses de tentativas de fuga e também de suicídio, Vatcher foi considerado curado. Ai, não acredito, gente. Foi considerado curado, cara. Ele teve alta do asilo de St. Robert, perto de Green Nibble. Depois de algumas semanas liberado do asilo, Vatcher fez seu primeiro assassinato. Esse foi o primeiro assassinato confessado por ele, que ocorreu em 19 de maio de 1894. Esse assassinato foi o de Eugène Delamore, uma jovem de 21 anos. Ela foi abusada e depois morta a cerca de 200 metros do local onde ela trabalhava. A partir desse momento, Vatcher fez uma extensa lista de assassinatos que ele cometeu enquanto ele caminhava perto dos campos franceses. Ele escapou das autoridades graças às suas longas caminhadas que ele fazia. Segundo informações especialistas, ele caminhava cerca de 60 quilômetros por dia. É muita coisa. Deus o livre. Mas enfim, em cada local que ele passava, ele conseguia viver graças aos pequenos bicos, aos pequenos empregos que ele fazia em cada local. Nos 3 anos seguintes, né, ele matou cerca de 5 meninos e 5 meninas entre 11 e 21 anos, fora também uma idosa de 58 anos. O método era estrangular, cortar a garganta, depois violar o corpo, mutilar ele também, e depois deixar onde estava. Ele escolhia muito bem a hora que ele ia atacar e ele conseguia esconder muito bem o corpo. Suas armas eram tesouras, facas, navalhas, enfim. Era tudo que ele conseguisse pegar com a mão e cortar uma garganta. Suas atividades chamaram a atenção das autoridades, que o apelidaram de O Estripador do Sudeste. Em 1895, ele quase foi pego
por um guarda que estava fazendo uma ronda perto de um dos locais onde ele havia acabado de matar mais uma pessoa. Porém, Vatcher mostrou suas credenciais, seus documentos, e o guarda viu que ele participou sim do exército, então ele decidiu deixar Vatcher ir, mas Vatcher deu até uma ajudinha, entre muitas aspas, de onde estava o assassino. Vatcher disse que viu um homem correndo, um homem suspeito correndo, a 1 quilômetro de distância pelos campos. Os assassinatos pararam no início de agosto de 1897, quando ele tentou matar uma mulher que estava apanhando madeira perto de Lyon. A mulher gritou por ajuda e, graças a esse grito, o seu marido e seus 2 filhos puderam vir socorrer a mulher. Quando Vatcher foi capturado, o juiz Emile Forget fez uma entrevista com ele. E nessa entrevista, entre várias loucuras e devaneios de Vatcher, ele admitiu que um tratamento de mordida de cachorro que ele fez na infância fez a cabeça dele ficar muito doida. Em 10 de outubro de 1897, Vatcher confessou o seu primeiro assassinato. E no dia 16, uma carta de Vatcher apareceu no jornal Le Petit Journal. Algumas pessoas suspeitavam que Vatcher estava se gabando de crimes que ele ouviu falar e que ele não cometeu. Porém, Vatcher deu pistas de que um corpo, ou alguns corpos, seriam encontrados no poço em Tassin-le-Demi-Lunet, e as autoridades foram até lá e realmente tinha pedaços de corpos naquele poço. Seu julgamento foi aberto um ano depois, em 26 de outubro de 1898. Ele foi examinado por uma equipe de médicos que o declarou lúcido durante os crimes. O fato dele fugir após os crimes comprovou que ele sim estava lúcido para saber o que era o bem e o que era o mal. Entre os examinadores estava o Alexandre Lacassagne, que era professor de medicina forense. Durante seu julgamento, Vatcher começou a gritar e a uivar, e uma dessas gritarias ele falava sobre a salvação divina. Algumas pessoas especulam que essa ação doida dele, desses gritos e dessas uivações, foi uma tentativa de Vatcher parecer um maluco e ser poupado da pena de morte. E seu julgamento se tornou um grande espetáculo para a mídia tanto nacional quanto internacional. Após apenas 2 dias de julgamento, Vatcher foi considerado culpado e também foi condenado à pena de morte aos 29 anos. No dia 31 de dezembro de 1898, ele foi guilhotinado em Bourg-en-Bresse. Apesar de ser uma véspera de ano novo e aparentemente o dia estar frio e chuvoso, várias pessoas, vários franceses se reuniram na praça para ver Joseph Vatcher ser guilhotinado. Em 1976, o cineasta Bertrand fez um filme, O Juiz e o Assassino, onde o filme foi inspirado pelos crimes de Vatcher. No episódio Causa Provável da série Castle, o serial killer 3XK usou o pseudônimo de Vatcher. No filme Psychopath Sexuality, Vatcher foi o primeiro estudo feito no filme. Esse filme tentava entender a mente desses assassinos que tinham uma aptidão sexual. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar. Enfim, até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.